João, capítulo 15, versículo 16, diz desta maneira: não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Bondoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Te bendizemos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que tu nos dá de poder estar na tua casa para louvar o teu nome. Ó Deus, já sentimos a tua presença em meio aos louvores, ó Pai, e vemos nesta hora, ó Deus, te suplicar a tua graça. Ó Deus, toma em tuas mãos a tua palavra e fala, ó Deus, aos nossos corações, ministra, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, manifeste o teu favor, ó Pai, alimenta a nossa alma que tem sede de ti, Senhor, e no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, neste momento, Pai, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição que haja nessa noite, cura, salvação, libertação, edificação, consolação, restauração, nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Amados, queira sentar-se por favor, dizendo que no final estaremos orando pelos enfermos e pelas causas na justiça. O tema dessa mensagem é, como está no título, morrer para frutificar. Estamos muito felizes nessa noite de poder estar aqui. Eu confesso que eu não deveria estar aqui, ou talvez não seria essa palavra, né? Não deveria, eu talvez não conseguiria estar aqui. Estou aqui por causa de 3 coisas: por Deus, que a sua graça nos basta, pela minha família, que tem me dado muito amor e carinho, e também pela igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo só a igreja aqui, eu falo a igreja de uma forma plural, a todos vocês que nos acompanhem pela internet, no Facebook, no YouTube, no Instagram, que as mensagens de carinho que vocês mandaram para mim, alguns até ligaram, que verdadeiramente me ajudou para que eu pudesse estar aqui hoje. Confesso que o amor de vocês me curou. Confesso que não sou super pastor, até gostaria de ser, e esses últimos dias, a ajuda dos irmãos, houve pessoas que, houve um irmão que ficou acho que mais de 1 hora no telefone conversando comigo. Então isso é amor, né, irmãos? Pessoas que se doam, e eu louvo a Deus por ter vocês. Eu tenho alegria de dizer que se Deus não usasse vocês para me apoiar, talvez eu não estivesse aqui hoje para ministrar a palavra. E é maravilhoso, né? A igreja de Deus, o corpo de Cristo, que quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Então é isso que eu queria dizer. Essa mensagem que está pautada nesse versículo 15, foi um versículo que Deus falou comigo. Eu ainda estava namorando a minha esposa, então eu tenho acho que 26 anos de casado, né, Simone? 20, quantos? 27 vai fazer, né? Então essa palavra tem ao menos esse tempo, 27 anos que Deus falou comigo nessa palavra. E quando Deus falou comigo nessa palavra, não quer dizer que eu entendi o que Ele falou. A princípio eu queria muitas respostas de Deus, que não vinham, e de início eu pensei, bom, a palavra diz assim, e que Ele nos escolheu e nos nomeou para nós irmos dar fruto com um propósito, o propósito no final, a fim de que Ele ouça as nossas orações. Então, todos estavam de convir que esse versículo em si só tem uma extrema relevância. Esse versículo está dizendo, com todas as letras para nós, que a condição para Deus ouvir as nossas orações é dar fruto. Já parou para pensar nisso? Então esse versículo ele acendeu dentro de mim. E a gente, quando está para casar, né, tantas coisas, casa, enxoval e outras respostas que eu esperava do Senhor. E esse versículo ele ficou falando para mim,
que a única forma dele ouvir minha oração é eu dar fruto. Então, eu comecei a pensar, o que seria o que o Senhor queria me dizer? E eu comecei a pensar que eu deveria evangelizar, ganhar almas. E Deus me mostrava que não era aquilo. Porque quando evangelizamos e ganhamos alma, não há mérito em nós, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, não era esse fruto que o sistema usa como técnica de fazer a igreja crescer, dizer, se você não tiver ovelhas, você não é um pastor. Se você não tiver muitas ovelhas, você não é um bom pastor. Se você não evangelizar, você não está dando fruto. Isso é muito bom para fazer a igreja crescer, mas só que não é o que a Bíblia fala. Aí eu pensava, quem sabe não seria, por exemplo, curar, profetizar, visitar hospitais, trabalhar na igreja. Mas Mateus 7, versículo 22 e 23 diz que muitos dirão naquele dia, não teu nome não profetizamos, não fizemos muitas maravilhas. Deus me mostrava que não era aquilo. E quando ganhamos alma, ou quando trabalhamos na igreja, a palavra fala em Filipenses 2,13, que é Ele que opera em nós, o querer e o efetuar. Que isso não era o fruto que Ele queria dizer. Profetizar, trabalhar na igreja, ganhar almas. Então, eu fiquei pensando, de que fruto é esse que Deus estava falando comigo? Que não era nada daquilo. Então, eu continuei a pensar nisso, até que há mais ou menos talvez uns 13 anos atrás, eu estava numa igreja, quando novamente Deus fala nesse mesmo tema. E aí Ele fala comigo ainda em João 12, versículo 24 e 25. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo aborrecer a sua vida, guardá-la para a vida eterna. E, novamente, eu tive alguma ideia, como fazer para dar esse fruto? Aqui dizendo, na verdade, que se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus falava isso logo prestes a ser crucificado. E novamente eu tive uma resposta, que para dar fruto era necessário morrer. Mas eu pensei, mas nós não morremos quando somos batizados? Romanos 6,6 que fala que fomos batizados no batismo da sua morte. Então eu parei e pensei, puxa, eu fazia um monte de coisa errada quando eu estava sem Jesus, e agora eu não faço nada disso. E o que eu tenho que morrer mais, se eu não vivo mais na vida que eu vivia antes? Que morrer é esse que Deus está querendo me falar? Aí Ele falou comigo em Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Então, eu comecei a pensar um pouco mais, e Ele falou comigo na 1 Coríntios 15, versículo 31, Ele disse, eu morro a cada dia. Aí eu alinhei, Jesus toma a cada dia a sua cruz. Quem carrega a sua cruz a cada dia é para quê? Para morrer. Aí eu comecei a entender que tinha algum sentido, que a semente caindo em terra, se não morrer, fica ela só. Começou a fazer um pouco de sentido
que tinha algo para morrer em mim, que não morre quando somos batizados. E não sou eu que está dizendo, tome a cada dia a sua cruz, para quê? Quem toma a sua cruz vai matar alguém, não vai não? E na 1 de Coríntios 15, 31, Paulo vai dizer, morro a cada dia. Agora em Gálatas 2, versículo 20, Gálatas 2, versículo 20, ele diz assim, eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Aí as coisas começaram a tomar forma na minha mente, que algo em mim precisava morrer, senão o que Jesus disse não ia se alinhar com o que Paulo disse e com o que Cristo disse. E em Colossenses 3 ainda diz, vós estáis mortos, a vossa vida escondida que é em Cristo em Deus. E em outro texto diz, aquele que está morto está justificado do pecado. E que morrer seria esse que Deus queria? Pois é, o que tinha que morrer em mim, e que tem que morrer em nós, é o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa soberba. O interessante é que, até o século 21, se pensava que os criminosos que praticavam crimes cruéis tinham uma autoestima elevada. Se descobriu que não era bem assim, ao contrário. Agora se descobriu no século 22, depois no século, quando termina o século 21, quando entra o século 21, que os criminosos têm baixa autoestima. Toda pessoa criminosa, lá no fundo, é uma pessoa fraca, é uma pessoa ferida, é uma pessoa traumatizada, porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Isso é ciência, isso não é um achismo. E quando vamos para Cristo, Deus não deleta o nosso passado, Deus não apaga nosso passado, os nossos traumas, os nossos complexos, os nossos medos serão curados através da santificação. Só que muitas das vezes, amados, nós atrapalhamos isto, quando deveríamos colaborar com isso. E Jesus foi claro em dizer que os são não precisam de médicos. Nós vamos para Cristo porque somos enfermos. Só que alguém pensa que essa enfermidade seja beber, fumar, prostituir. Não, isso é o sintoma da enfermidade. Então, Deus começou a falar comigo sobre isso. E chegamos aonde? Colossenses 3:5. Na revista corrigida está: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Amados, é importante destacar aqui, na atualizada eu achei mais preciso, na atualizada não está mortificai, na Almeida atualizada está assim, ó, fazei morrer a vossa natureza terrena. Amados, eu não estou inventando uma doutrina, é a Bíblia dizendo que nós participamos nisso. Não sou eu que estou inventando. Esse fazer está sendo direcionado a quem? A nós que estamos lendo a palavra. Nós participamos disso. Então, o mesmo capítulo. Agora, olha que interessante, nesse mesmo capítulo, que no 3 diz, vós estáis mortos, no 5 fala fazer morrer. Ué, ele não já falou que a gente já está morto? Por que fazer morrer? Amados, quando somos batizados no batismo da sua morte, nós ficamos libertos de pecar. O Espírito Santo vem morar em nós. Nós ficamos com força para combater o pecado carnal, prostituição, adultério, matar alguém. Agora,
Essas outras coisinhas aqui, ó. Vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Sabe o que é a concupiscência, amados? Concupiscência é um desejo desenfreado, epitomia no grego. E esses desejos desenfreados, todos estão atrelados às nossas enfermidades que precisam ser curadas, que nos fazem tentar, de todas as formas, aliviar a nossa dor de alguma maneira. Então, observe que a santificação é algo que nós participamos, e fazer morrer a nossa natureza terrena quer dizer santificação. Mas o interessante é que na 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34, vai dizer aonde essa santificação é mais importante. 1 Coríntios 7, versículo 34. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. A hipocrisia faz com que a gente queira mostrar santidade por fora, mas a santidade que realmente importa, ela começa de dentro para fora. Por isso Jesus disse: limpa primeiro o quê? O interior do copo e do prato. O trabalho começa por dentro. Agora, e como é que eu participo dessa cura? Participo desse morrer para a minha natureza terrena. A primeira coisa é oração, jejum e a leitura da palavra de Deus. A segunda coisa importante é não fugir do processo. Se você não assistiu os vídeos anteriores dessa série, assista, que você vai ver isso na vida de Jacó, na vida de Davi, ou seja, na vida de Jacó, na vida de José, que eles não fugiram do processo. E que muitas pessoas às vezes não alcançam a cura, não morrem para a sua natureza terrena. A primeira coisa é não entender o valor da oração, do jejum e da leitura continuada da Bíblia. Ler e reler quantas vezes você puder toda a Bíblia. Porque esse evangelho paralelo tende a fazer você ler só os pontos que agradam a eles. Então ler toda a Bíblia é importante. Mas a outra coisa é que as pessoas às vezes fogem do processo. Vamos ver que José tinha tudo para fugir do processo. A mulher de Potifar se encantou com ele e ele poderia resolver o seu problema se envolvendo com ela. No caso de Jacó, Jacó poderia resolver o seu problema todo abandonando Deus e se envolvendo com o Deus do seu tio, que ele trabalhava para o seu tio e só estava tomando prejuízo. Ele poderia pensar: bom, o Deus desse cara é maior que o meu, porque ele está me enganando. Mas ele se manteve firme e não fugiu do processo. Então muitas pessoas às vezes não conseguem morrer para frutificar, porque fogem do processo. Procuram pastores que queiram falar aquilo que elas querem, para massagear o seu ego. Procuram evangelhos onde não tem negue-se a si mesmo, onde não há renúncia alguma. Então, nós vamos observar que inúmeras pessoas que foram até Jesus voltaram decepcionadas, porque não aceitaram o processo. Por exemplo, foi o caso do mancebo rico. Amados, às vezes as pessoas nem param para pensar, nós não paramos para pensar, a quantidade de pessoas que foram até Cristo e foram embora, porque não quiseram o processo. Aqueles que ele disse: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, foram todos embora. O que quer dizer isso, amados? Às vezes, pessoas ficam no evangelho
anos e anos e não mudam, trocam de igreja como quem troca de roupa, porque fogem de algo que veio para curá-la. E Jesus vai voltar, e ela procurando uma igreja, sem perceber que o problema é que ela ainda não entendeu que nem todos que foram até Jesus, ou que começaram a andar com Deus, passaram por um processo. Jacó passou por esse processo, José passou por um processo, e o próprio apóstolo Pedro passou por um tremendo processo, irmão. Você já imaginou, no meio de um culto, no meio de todo mundo, ouvir o que Jesus falou para Pedro? Primeiro Pedro fala algo que fica todo feliz. Bem-aventurado Simão Barjonas, não revelou na carne nem o sangue. Mais para frente, quando Pedro fala uma besteira, Jesus fala com todas as letras para Pedro: para trás de mim, Satanás. Já Judas fugiu do processo. Ele preferiu morrer do que ter que voltar e encarar todo mundo, sabendo que tudo que ele fazia era conhecido. Então, amados, quando vamos para Cristo, nós entramos num processo de cura que vai acontecendo a partir da santificação, quando não fugimos do processo. É como se fosse alguém leproso que pela palavra começasse a curar as bactérias, os vírus. Então vai morrendo gradativamente o nosso ego, e à medida que nós vamos morrendo para nós mesmos, vamos nos esvaziando de nós mesmos, morrendo para nós mesmos, o nosso ego, o nosso orgulho, para a nossa soberba, ele vai crescendo em nós. São as concupiscências carnais que combatem contra a alma. Já que ela não pode combater contra o espírito, ela combate contra a alma. A quarta coisa está escrito em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Esta é difícil. Confessar as nossas culpas uns aos outros para que sareis. É difícil, amado, a gente confessar as nossas culpas. É difícil a gente reconhecer, mas existe cura quando confessamos. Então, mortificar a carne compreende. Com mortificar a carne, não compreende só impedi-la de fazer as coisas erradas. Mortificar a carne é fazer aquilo que ela não quer fazer. A primeira dela é confessar as culpas. Primeiro, será que as pessoas têm coragem de confessar a inveja? Um escritor escreveu que a inveja é tão vil e vergonhosa que ninguém se atreve a confessá-la. A segunda coisa, que é fazer o que a carne não gosta de fazer, é que há pessoas que não gostam de conviver em grupo. Isso é mortificar a carne. Nem param para pensar que o problema dos mendigos, às vezes, que moram na rua, nem todos estão falta de casa, sabiam? A ciência mostra que alguns vivem nas esquinas, moram na rua, porque não querem conviver em grupo. Mortificar a carne é conviver em grupo, congregar. Por isso que a igreja dos desigrejados é uma das que mais crescem, porque a nossa carne não gosta de congregar, não gosta de estar juntos. Mortificar a carne é também conviver em grupo quando nós não queremos.
Muitas pessoas têm essa dificuldade e nem param para pensar. Terceiro, mortificar a carne é fazer o que ela não quer. Ela não quer ter a nobreza de pedir perdão para as pessoas que nós ferimos por causa da nossa soberba e da nossa inveja. Percebe? Fazer morrer a nossa carne não é só impedir ela de fazer as coisas erradas, é ter nobreza, depois que errou, que não há vergonha alguma em errar. A vergonha é não termos a coragem de assumirmos o que nós fazemos e pedir perdão. Quarta coisa, ter a nobreza de dizer: pastor, eu não entendi nada no estudo de hoje. Irmãos, a gente não pode falar, mas eu já passei por várias e várias igrejas, de pessoas, irmãos, que não estão entendendo o estudo, mas se sentem envergonhadas. A soberba é tão grande que não tem coragem de chamar o pastor, o canto: pastor, me perdoe, pastor, eu não estou entendendo nada do estudo. Ele pensa: o que o pastor vai pensar de mim? Ficam na igreja sem entender, preferem não entender, não aprender, do que falar: pastor, eu não estou entendendo. Não há problema de você questionar o pastor. Se o teu pastor é um pastor, um homem de Deus, ele não terá problema em ouvir a tua controvérsia, a tua discordância. Mas às vezes tem coragem de discordar por aí, porque isso não é nobre. Quinto, que eu já falei, é não fugir do processo. Agora o sexto, Lucas 8,14, negue-se a si mesmo. Lucas 8,14 fala da parábola do semeador. Vamos dar só uma olhadinha. O sexto é negar a si mesmo. Olha o que fala Lucas 8, versículo 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas de deleite da vida e não dão fruto com perfeição. Em algumas referências dizem: não fruto que amadurecem. O que atrapalha? Cuidados, deleite da vida e riquezas. Irmão, tem pessoas que querem Jesus, mas ele não abre mão de nada. A preocupação em ganhar dinheiro é maior e não mudam. Buscar a Deus requer tempo. Então, quando fala negue-se a si mesmo, que a nossa carne, ela não quer perder dinheiro, ela não quer deixar de trabalhar um pouco mais para buscar a Deus, e nem percebe que corre atrás do muito, consegue o pouco, e o pouco é assoprado, porque deixam a casa de Deus vazia. E ainda em João, o versículo 27, diz que quem não carrega a sua cruz, não nega-se a si mesmo, não carrega a sua cruz, não é digno de ser discípulo do Senhor. Então, não tem como você pensar em riquezas, pensar só em coisas materiais e carregar a sua cruz. Não existe evangelho sem renúncia. Este é o sexto motivo pelo que as pessoas não alcançam a cura para poder frutificar. A sétima coisa é a soberba, o orgulho. Quando nós temos a mente de Cristo, irmãos, nós pedimos as coisas certas. Então nós vemos um evangelho onde que parece que Jesus é um gênio da lâmpada, e as pessoas vão a ele pedir só coisas materiais. Mas quando nós realmente buscamos ao Senhor e nós passamos a ter a mente de Cristo, como Paulo diz ali em Coríntios, acontece aquilo que está em 1 de João, primeira epístola de João 3:22. Primeira epístola de João, versículo 3:22. Veja o que diz. E qualquer coisa que lhe pedimos dele e receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, quando nós pedimos
segundo e guardamos os seus mandamentos, Ele nos ouve, porque nós pedimos aquilo que vai ser bom para nós, porque às vezes nós pedimos coisa para a gente que não vai ser bom, mas os nossos devaneios carnais fazem-nos pensar que seremos felizes. Às vezes, colocamos a nossa felicidade em algo que nós não temos, e nem percebemos que algumas pessoas têm aquilo que nós queremos ter, e não tem paz. Quantas pessoas, nesse exato momento, irão se suicidar em alguma parte do mundo, tendo muita coisa que você é louco para ter, porque a nossa paz não está em ter, mas em ser uma nova criatura. Então, quando nós temos a mente de Cristo, nós entendemos o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Não é comida, não é bebida, mas o que? Alegria, justiça, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17. Então, é a paz. É a paz. Então, observe o que está em Tiago 3,18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. O fruto da justiça. Mas espera aí, eu tenho que morrer para frutificar. Agora está dizendo que o fruto da justiça semeia-se. Esqueceu? Todo fruto tem uma sementinha dentro. Quando você é uma pessoa que dá fruto, as pessoas vêm até você, tira uma frutinha, paz, e come a sementinha dela, ela passa para outro e vai semeando paz. Percebe? Então, amados, o mais importante de tudo é a paz. E as pessoas nem pensam que às vezes vão atrás de coisas que achando que vão preencher o seu vazio e não percebem que não tem paz. Morrer para frutificar é para dar o fruto do Espírito, irmãos. O fruto que ele quer dizer lá, eu vos escolhi para dar fruto, a fim de que quando você orar eu te responder, é o fruto do Espírito. Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por quê, amados? Porque a gente pode fazer um monte de coisas moralmente corretas para apagar o nosso ego, para nos acharmos, poxa, eu sou muito crente, estou dando comida para os pobres. Então, presta atenção, aqui é o cerne da questão. Vamos fazer um comparativo de Gálatas 5:22, não feche, com Coríntios 13. Observe, amados. E Paulo fala isso a uma igreja que estava muito mal. Ele diz assim, olha, portanto, procurai com zelo os melhores dons, Gálatas, Coríntios 13:1, só que eu vou ler, antes do 13:1, eu vou ler o 31 do 12, tá bom?
Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Agora, 13:1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Olha só, amados, as pessoas pensam, irmão, que o que vai impactar Deus são essas coisas. Aqui essa igreja de Coríntios tinha os 9 dons, falando em línguas estranhas, curavam os enfermos, e ele fala que isso é muito bom, mas o caminho mais excelente é o amor. Agora, olha só o que vai falar do amor. Então, existem pessoas, irmãos, que nem percebem que são orgulhosas porque fazem a obra de Deus, ou porque é pastor, ou porque é evangelista, ou porque é diácono, ou porque toca na igreja, ou porque ajuda os pobres, ou porque visita os hospitais. Mas aqui está dizendo que você pode fazer tudo isso e não ter o amor. E o que quer dizer ter o amor? Amado, ter o amor é ter Jesus, de uma forma que muitos não têm, frutificando em você. Porque quem é o amor? A palavra não fala que Deus é amor? E Jesus é o quê? Jesus é Deus? Ter um amor é ter Deus de uma forma que muitos não têm. Quando ele fala um caminho mais excelente, não é você conhecer o caminho, é você andar no caminho. E andar no caminho é o quê? Fazer aquilo que Paulo vai dizer lá na frente: a vida de Cristo se manifestar nos nossos corpos mortais. Como, irmãos? Curando enfermo? Dando comida para pobre? Não estou dizendo que isso não seja importante, mas nós podemos fazer isso por orgulho, irmãos. Agora, se é uma coisa que ninguém consegue fazer por orgulho, está aqui, ó. Alguém consegue ter isso aqui, ó, gozo. Gálatas 5:22. Quem pode fazer isso se não for como fruto? Irmão, quem pode ter gozo, paz? Quem consegue ter paz? Pode até aparecer ter paz, irmão. Então não adianta eu fazer um monte de coisas, mas não ter paz. É disso, irmãos. É disso que Paulo está falando aqui. Não adianta eu fazer muita coisa, não ter longanimidade, não ter bondade, não ter fé, não ter mansidão. Tem gente enganada com o evangelho, irmãos. Então, o que Jesus está dizendo aqui: eu vos escolhi para você dar fruto, para que eu possa ouvir a tua oração, e o fruto que eu quero que você dê, é que você seja manso, humilde de coração. Por isso, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem gente, irmãos, morrendo dentro de templos, sem conhecer a profundidade que é o evangelho, irmãos. Irmãos, você pode ter condição de dar comida para pobre, você pode ter condição de pregar, de visitar hospitais, mas a maior condição que você precisa ter é de ser manso, é de ter temperança. Então eu vejo pessoas se achando muito grande, muito PhD em teologia, outros expulsa demônio, cura os enfermos, mas não tem nem domínio próprio. Por isso não tem paz, irmãos. Então, quando a palavra fala a semente caindo em terra, se não morrer, fica ela só, mas se morrer, dá muito fruto, quer dizer, morreu o nosso ego. Quando o nosso ego morre, a mansidão se instala, a temperança se instala, a bondade se instala, a paz se instala, e mortificar
fazer morrer a nossa natureza terrena, é, acima de tudo, vigiar com a coisa mais sutil que existe em nós, que se chama soberba. Costumo dizer que soberba é que nem barba. Você faz ela hoje, daqui a pouco ela está brotando de novo. Irmãos, é um pulo, é uma linha tênue sair do evangelho para a hipocrisia. Se achar muito justificado, porque faz isso ou aquilo na igreja, dá um bom testemunho, mas irmão, será que ninguém está com a nossa chave? Tem muita gente, irmãos, prisioneiros de uma chave que está na mão de alguém por aí. Sabe o que eu quero dizer? Pessoas que às vezes a gente feriu e não tivemos a coragem, a nobreza de ir atrás dela e falar: me perdoa, meu irmão, eu sei que eu errei contigo, por isso ou aquele motivo, e andam em círculo no evangelho, sem paz, sem domínio próprio, sem alegria no Espírito Santo, sem gozo. Irmão, não sou eu que estou inventando o evangelho, está aqui Romanos 14, 17, o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça. Olha, não podia começar pelo amor? Podia, porque o amor está implícito, mas a palavra veio justiça. Por quê, irmãos? Porque não é justo que eu ou você magoarmos alguém por causa da nossa soberba, por causa da nossa inveja, e não irmos lá pedir perdão e pegarmos a chave da nossa prisão, irmãos. Quando nós ferimos um homem ou uma mulher de Deus, nós ficamos prisioneiros, e essa chave está na mão daquela pessoa que nós ferimos, irmãos. Então, amados, essa mensagem de hoje é para você dessa igreja ou de outra igreja que nos assistem, ou que já é um obreiro, um pastor, um presbítero, ou que pensa em ser um obreiro na casa de Deus. Entender que o fruto que você tem que dar é maravilhoso, tocar o instrumento, cantar. Foi maravilhoso o louvor de hoje, como eu me alegrei. Estou saindo, só o louvor de hoje já valeu a pena ter vindo aqui. É maravilhoso, irmãos, sim, dar alimento aos pobres, visitar os hospitais, sim, irmãos, mas o problema é que podemos fazer tudo isso privados da graça de Deus. Sabe quando nós ficamos privados da graça de Deus? Quando alguém está mal conosco. A palavra fala: ninguém se prive da graça de Deus e não permita que uma raiz de amargura brotando, por ela muito se contamine. Quando eu ou você magoamos alguém, ficamos privados da graça de Deus. Irmãos, se estamos privados da graça de Deus, se Cristo volta, será que subiremos? E sabe como ficamos privados da graça de Deus? Porque a palavra fala aqui em João: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sabe o que quer dizer isso? Se nós não tivermos comunhão uns com os outros, nós perdemos a imunidade do sangue. Sabe o que quer dizer isso? Todas as vezes que nós formos orar, os nossos pecados não estão sendo perdoados, irmãos, estão sendo acumulados, e quanto mais os pecados vão se acumulando, mais vai obstruindo a nossa comunhão com Deus. Tem noção do perigo que é isso? As pessoas às vezes, irmãos, não pensam. Irmão, o evangelho não é particular, o evangelho é coletivo. Eu dependo de você, você depende de mim para entrar no céu. Será que o nosso sentimento é? Tem pessoas que nem param para pensar no novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. Por que um novo, irmãos? Porque no antigo é amar o próximo como a ti mesmo, não é isso? E no novo, como é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sabe o que quer dizer isso? Amor sacrificial. Às vezes você também pode estar certo, mas quem ama, o que está escrito aqui? Quem ama tudo sofre, tudo suporta, mesmo correto. Você faz aquilo que Paulo falou: e se vocês perdoaram, eu também perdoei, para que não sejamos vencidos por Satanás. Amados, o evangelho é glorioso, mas infelizmente existe um evangelho paralelo que ofusca o evangelho verdadeiro, que pode sim te dar uma casa própria, um carro. Irmãos, Deus tem prazer em dar uma casa, um carro, não há problema nisso, mas
O que adianta você ter uma casa maravilhosa sem paz dentro dela? O Evangelho pode sim fazer de você um pregador do Evangelho, um pastor. Paulo disse: o que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas se ser pastor, ser um pregador for uma obsessão para satisfazer o teu ego, isso não vai valer a pena. Então, vamos terminar lendo Coríntios 13. Vamos lá, do 4 em diante, que já lemos até o 3, né? Veja bem, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, andava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amados, o que Paulo quer dizer aqui? Irmãos, deixar de ser meninos é morrer para o nosso ego. Observa essa igreja aqui, é que Paulo está falando isso. Um dizia: eu sou de Paulo, outro: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Sabe que é uma igreja curada? Sabe que é uma igreja onde realmente as pessoas morreram para frutificar? É uma igreja que tem pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, arminiano, calvinista, e todos convivem bem, sem um se achar melhor que o outro. Essa é a igreja de Deus. Porque há pontos que não precisamos de convergir, irmãos. A única coisa que nós não podemos divergir é na cruz. Uma igreja sã, irmãos, é uma igreja onde as pessoas consideram o seu próximo superior a si mesmo. Uma igreja que está realmente curada é uma igreja onde existem pessoas mortas para o seu ego, que não brigam igual pessoas brigam porque não cantaram num evento na igreja, brigam por um lugar, se preocupam em ter títulos. Amados, o que cura enfermo, o que expulsa demônios, o que cura as pessoas, não são credenciais. Por esses dias, eu senti o quanto é importante o amor. Pessoas que não são pastores, não são diáconos, não são evangelistas, me disseram palavras tão lindas, palavras tão fortes, que sararam. Eu estava à base de calmante, eu consegui parar, porque até eu tenho medo que isso vicia. Por quê, amados? Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Nós, eu e você, precisamos, irmãos, ser uma árvore, como está lá no Salmo 1, uma árvore junto a ribeiros de águas, que é a palavra, e dá o seu fruto na estação própria. Quando as pessoas vierem procurar amor, encontrem em nós paciência, uma palavra, às vezes apenas um ouvido para nos ouvir. É isso que faz a diferença, irmãos. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, amados, para frutificar é preciso morrer para o nosso ego. Isso não acontecerá num passe de mágica. Isso é a santificação, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando? No arrebatamento? Agora. Fazendo o que para você? Te dando uma paz que o mundo não pode dar. Por isso ele disse: eu vos dou a minha paz, não a dou como do mundo a dá. Sabe por quê? A paz do mundo é enquanto o copo está cheio, é enquanto o prato está cheio, é enquanto o pagamento ainda não acabou. A paz de Cristo é uma paz que você consegue ter, mesmo quando as calúnias te alcançam, mesmo quando as pedradas vão sobre você,
mesmo quando o coração está ferido, mesmo quando você às vezes nem entende o que Deus está fazendo, mas você confia e sente essa paz que excede a todo entendimento.